Boa tarde, boa noite. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal em mais um vídeo para vocês importante, né? Vocês viram aí o discurso do Emmanuel Macron na França, né? Ele, pelo menos pedindo, né, à Europa, né, ele foi um pedido, porque ele ainda não tem o poder de fazer isso, mas é claro que ele tem apoio aí do presidente da Alemanha, do chanceler alemão, né, o Merz, que já pediu para que a França o fizesse. E o Macron disse que, como forma de dissuasão contra a Rússia, ele quer colocar as armas nucleares francesas nos países europeus para proteger o continente das ameaças russas, caso os Estados Unidos não protejam mais a Europa, né? Esse vácuo de poder, o que o Trump está fazendo? O Trump ele vai sair da OTAN, ele vai abandonar a Europa, que o mundo caminha para isso. Eu tenho falado isso para vocês e muita gente está aí cega e não está entendendo. O mundo vai ser fragmentado em 10 reinos. Haverão 10 reinos e haverão 10 reis que receberão poder por 1 hora de monarcas. E o Macron, ele está querendo ser essa liderança, ele está querendo ser, né, trazer a França como a grande líder do Reino 2, que é a União Europeia. E para isso, é claro, ele vai usar suas armas nucleares e todo o poderio, né? Porque o exército francês é um exército experiente, muito forte e que luta em guerras há muitos anos. Junto com ele, quem está querendo se unir nessa estratégia é o Reino Unido, né, do Keir Starmer, que também apoia a ideia e quer, junto com a França, fazer um cessar-fogo com a Rússia, com a Ucrânia e a Rússia, para mandar tropas para a Ucrânia, para meio que fazer uma confrontação, né? O Trump ele vai se afastar e o Trump ele vai começar a olhar mais para perto, ele vai querer fortalecer as suas fronteiras e se unificar com o México, o Canadá, a Groenlândia e montar o seu próprio reino, que é aqui perto. Os Estados Unidos não vai ficar mais se envolvendo no mundo inteiro, liderando o mundo inteiro, isso acabou. E o Putin, óbvio, ele vai partir para o leste europeu. Só que nesse intervalo aí, nessa paz que está aparentemente vindo para a Europa, que o Trump está costurando, acredito que vai acontecer, não vai durar muito tempo, mas vai acontecer um período de paz, não é? Porque ele não quer guerra, ele não quer. E a pressão que ele faz sobre a Ucrânia é essa. Bom? Só que o Macron, né, ele é o que sobrou dos globalistas, para que vocês entendam. O Trump, o Putin e o Xi Jinping, no meu ver, tá? Eles estão relativamente unidos. Pelo menos o Trump e o Putin eles estão bem unidos para destruir e caçar os globalistas. Os globalistas é aquela turma da agenda woke, sabe? Que propagou no mundo a agenda woke, a ideologia de tudo que é jeito, dividiu as nações, criticou e atacou fortemente as bases cristãs ocidentais. E o Macron é esse globalista. Ele hoje, o maior dos globalistas no poder hoje é o Emmanuel Macron. E se eles verem que eles estão muito acuados e que o Trump e o Putin estão muito unidos e estão vencendo, eles vão tentar jogar o mundo numa terceira guerra mundial realmente para tentar assim defenestrar, né, tirar do poder mesmo de vez o Vladimir Putin. Que no meu ver o Putin e o Trump eles vão segurar, eles vão juntos costurar uma paz. E uma paz é óbvio que vai ter muito mais vantagem para a Rússia do que para a Ucrânia. E o Macron falou ontem num discurso televisionado aí para a França e para o mundo inteiro de que eles precisam confrontar a Rússia ou domesticar a Rússia e para isso ele vai pegar as armas nucleares francesas e colocar em toda a União Europeia para fazer um guarda-chuva nuclear. Quando, né, vocês ouviram isso abertamente dos europeus? Pensem nisso. Olha só, Kremlin critica o discurso duro de Macron sobre a ameaça russa. Não está pensando em paz. O presidente francês chamou a guerra na Ucrânia de conflito global e disse que Paris consideraria colocar outros países sob sua proteção nuclear. Isso aqui não é brincadeira, tá bom? Não é brincadeira. Porque tem muita gente que está acreditando aí, nós vamos ter paz, vai ter paz, agora o Trump vai impor a paz e não sei o quê. E de fato, nós vamos ter um tempinho de paz. Mas eu gostaria de lembrar vocês, em breve, eu vou ler para vocês no final uma profecia, tá bom? O Kremlin condenou nesta quinta, dia 6, o que chamou de um discurso extremamente confrontacional. Óbvio, o Macron está confrontando de frente à Rússia, né?
na qual ele chamou a Rússia de ameaça à Europa, caracterizou a guerra na Ucrânia como um conflito global e disse que Paris consideraria colocar outros países sob sua proteção nuclear. O porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse que os comentários do líder francês sinalizam sua inclinação em dar continuidade à guerra na Ucrânia. O discurso foi de fato extremamente confrontacional. Dificilmente poderia ser percebido como um discurso de um líder que estava pensando em paz, disse ele, acrescentando que Macron omitiu fatos importantes e não mencionou as preocupações e medos legítimos da Rússia sobre a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, para o leste, em direção às suas fronteiras. Pelo menos é o que a Rússia diz, que esse é o real motivo. É que se a Ucrânia entrasse para a OTAN, então a OTAN colocaria armas ali dentro da Ucrânia e ficaria muito mais perto de suas fronteiras. Bom, a Estônia, a Lituânia e a Letônia também estão pertinho ali, tem tropas da OTAN ali dentro, e ele ainda não foi para cima desses países, que para mim vão ser outros 3, que em breve, no próximo avançar, não é? E quem ainda não percebeu, irmãos, para quem ainda não percebeu, a Europa, ela, na pessoa da Ursula von der Leyen, a chefe da Europa aí em Bruxelas, anunciou que a Europa vai se rearmar. Ela falou, a Europa precisa se rearmar urgentemente. E ela anunciou um investimento aí de 800 bilhões de euros para a indústria de defesa da União Europeia. Essa paz que o Trump vai trazer com Putin, ela vai servir para eles se rearmarem. O Macron disse, olha só, em vez disso, pelo que foi dito, pode-se concluir que a França está pensando mais em guerra e em continuar a guerra. O ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, antes visto como um modernizador, mas agora conhecido por sua postura linha dura, também rejeitou o discurso do presidente francês, chamando-o ironicamente de Macron, e disse que Paris não representa nenhuma ameaça. Bom, eu acho que nesse quesito aí o Medvedev está errado, Qualquer país que tenha armas nucleares é uma ameaça. Sob o comando de Macron, a França forneceu armas à Ucrânia e disse que está preparada para considerar o envio de soldados para compor uma força de manutenção de paz e ajudar a garantir a implementação de qualquer acordo com Rússia. Em um discurso nacional na quarta, o presidente francês caracterizou a Rússia como uma grande ameaça à França e à Europa e descreveu a guerra na Ucrânia como um conflito global. Disse que iniciaria discussões sobre a extensão do guarda-chuva nuclear de seu país aos aliados europeus. A Rússia e os Estados Unidos continuam sendo as maiores potências nucleares do mundo, cada uma com mais de 5.000 ogivas. Depois vem a China com 500, França 290 e Reino Unido com 225, de acordo com a Federação de Cientistas Americanos. Puxa vida, pensa quanta destruição a França e o Reino Unido unidos podem causar. Eles vão aí juntos, eles detêm aí mais de 500 ogivas, são 515 ao todo, Então você imagina o poder de destruição que esses países têm, e eles estão falando que vão usar isso. Vamos usar isso aí, Vamos obliterar a raça humana mesmo. As escrituras lá em Apocalipse 16 fala de uma rã, um espírito, como se fosse rã saindo da boca do falso profeta, do anticristo e da besta, nitidamente mostrando os 3 piores seres que governarão o mundo endemoniados. Não parece que os líderes do mundo agora estão cheios de demônios, que só pode estar endemoniado para falar e ainda dizer que vai usar esse tipo de armamento? Porque eles não, quem vai sofrer não são os líderes, É realmente uma mentalidade de destruição e aniquilação que a gente está vendo que está pairando sobre toda a humanidade. As autoridades russas argumentam que, apesar da retórica dura de líderes europeus nos últimos dias, falta apoio militar real à Ucrânia. Eles apontam os ganhos da Rússia no campo de batalha como evidência. Nesta quinta, chefes de Estado da União Europeia se reuniram em Bruxelas para uma cúpula emergencial que discutirá um novo pacote de assistência militar aos ucranianos e garantias de segurança e tudo mais, Bom, Putin, no entanto, retrata a guerra como uma briga histórica contra o Ocidente, acusando os americanos e seus aliados europeus de humilhar a Rússia após o colapso da União Soviética em 91, ou expandir a OTAN e invadir o que ele vê como uma esfera de influência de Moscou, incluindo a Ucrânia. A esfera de influência, eles vão dividir, O leste europeu vai ser entregue para o Putin, assim como o Oriente Médio está sendo entregue para o Trump, pelo menos para sua influência.
No meu ver, a China vai crescer sua influência ali também, muito, tá? Agora, por que que o Macron está fazendo isso? Os globalistas, eles estão desesperados, porque eles estão vendo que o Trump e o Putin, que estão juntos para implementar um mundo multipolar, que é cada um cuidar do seu barraco ali, do seu cantinho, vão se fechar em seus reinos, conforme aquele pangolim na capa da The Economist de 2019. Então o mundo vai se fragmentar em 10 reinos, e eles juntos vão tentar derrubar os globalistas. Que é esse mundo? Qual que era o plano dos globalistas que foi anunciado pelo George Bush, pai, em 1991, num discurso na Casa Branca? Lembra? Lá na Câmara dos Estados Unidos. A globalização seria, eles iriam unificar o mundo sobre o liberal globalismo até que um ponto que não haveria mais fronteiras. E é essa vertente de poder que o Macron faz parte. O Macron, ele trabalhou para os Rothschild, né? Para a família mais poderosa do mundo. Ele estudou em escola jesuíta, assim como o Papa é jesuíta. Então você já sabe a mentalidade desses camaradas aí. O Macron, ele se diz um gnóstico, né? Pensa só na mentalidade desse camarada. Ou seja, para ele o Deus do Antigo Testamento, né, o Deus de Israel, é o demiurgo, é um ser mau que oprime a raça humana na Terra. Então essa é a mentalidade desse camarada aí. Se essa vertente vencer, você imagina o que virá sobre o mundo. Só que se eles vierem, ao que tudo indica, o Macron está querendo ir para o conflito total, porque eles, os globalistas, estão se sentindo ameaçados. E o Trump, ele vem para impor a paz. Só que a gente sabe também que o Trump vamos dizer assim, é como eu vi num canal hoje que eu sigo, é como se nós estivéssemos vendo a guerra de Jezabel contra Jeú, a casa de Acabe contra a casa de Jeú. Deus ungiu Jeú para destruir Jezabel e Acabe, e toda a sua descendência e todos os profetas de Baal. E é lindo, é maravilhoso, mas Jeú não é convertido. Lembra que lá em 2 Reis 11, Jeú, ele continuou nos mesmos caminhos de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Ele não se desfez dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan, né? E nem se voltou seu coração para Jerusalém, para o templo. Então, a mesma coisa é o que está acontecendo no mundo hoje. E muita gente só cegos de idolatria. Os dois lados, no fim, levarão a humanidade para o mesmo buraco. E todos terão de escolher. Tá bom? Vamos lá? O que as Escrituras vai falar sobre esse tempo, né? 2 Tessalonicenses 5. O que está escrito? O que Paulo fala? Quero ler do 1 ao 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, verso 3, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Bom, então vai ser de repente, o mundo vai ser pego de surpresa num grande conflito, e ao que tudo indica aí, o Macron, ele está desesperado para confrontar a Rússia, né? E pelo jeito, para mim, no meu entender, por enquanto não vai não. Os países, eles vão fazer um acordo de paz, haverá um acordo de paz entre eles, e vai ser um intervalo de tempo para eles se prepararem, se rearmarem, ficarem bem fortes para se confrontarem em breve. E esse período de tempo vai ser o período de tempo em que eles vão se fragmentar aí em 10 blocos, vão reformar as alianças, os Estados Unidos vai sair da OTAN, da ONU, vai sair de várias alianças, vai criar outras alianças, e os europeus que vão ficar abandonados pelos Estados Unidos vão ter que criar suas próprias alianças também. Assim como muitas nações, Coreia do Sul vai ser abandonada e vai ter que fazer aliança aí com o Japão, né? A Austrália vai ser abandonada, vai ter que fazer aliança com os países do Indo-Pacífico também. Taiwan, acredito que o foco do Trump vai ser o Pacífico, né? Então, Taiwan ainda é muito importante na questão dos chips, mas não por muito tempo. Quando os Estados Unidos se tornar autossuficientes na questão dos chips semicondutores, eles vão entregar Taiwan para a China também, e aí a China vai ter a sua influência naquela região. E o Putin sobre o leste europeu.
para mim a grande disputa, o grande peso, a pedra que vai ser pesada para todo mundo vai ser Israel, porque Israel está expandindo também, né? Já começou operações para tomar o sul da Síria, né? Israel vai expandir, vai anexar Samaria e Judéia, que é a região hoje conhecida como Cisjordânia, Gaza, o Trump quer para ele, né? E o Israel vai expandir. Só que essa expansão aí é um problema para muita gente, né? Porque muita gente não gosta do Estado hebreu, tá bom? Então, no fim, todos eles disputarão por essa região, que é o grande sonho, né? Porque quem domina Jerusalém domina o mundo inteiro. Você quer vencer o jogo, tem que conquistar Jerusalém. Forte abraço a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Ele permitir.